Essa mentoria a gente dividiu em duas partes, tá? Então, nessa primeira eu vou fazer a apresentação do exame Biofeme, e no segundo momento, então, a Jéssica entra com um relato de caso da aplicação do Biofeme e também do Probiome, para vocês conhecerem esse relato, tá? Vamos, então, começar a nossa apresentação. O objetivo dessa conversa aqui é apresentar o exame Biofeme, que foi o primeiro exame de microbiota vaginal que foi totalmente desenvolvido aqui no Brasil pela Biome Hub e que tem o propósito aí de cuidar da saúde feminina usando os pilares da ciência e biotecnologia. Vou contar um pouquinho a história desse exame, né? Ele inicialmente foi desenvolvido com foco para ser uma ferramenta de diagnóstico para condições, né, para as infecções vaginais. E por isso que a prescrição dele estava restrita aos profissionais médicos, tá? E isso porque, né, na construção do laudo, né, a gente consegue, e na interpretação dos resultados, a gente consegue identificar perfis dessa microbiota que tem características que a gente consegue associar a condições específicas. E aí a gente consegue, então, fazer esse diagnóstico, né, um diagnóstico mais preciso. Ele é um pouco diferente, então, do probiome, que a gente não tem esses perfis bem associados com as condições, né? Geralmente, as condições gastrointestinais estão associadas a um desequilíbrio da microbiota como um todo, né? Para algumas condições mais específicas, que é no caso de doença inflamatória intestinal, síndrome do intestino irritável e câncer coloretal, a gente já tem um perfil mais fechadinho de características de bactérias ou bactérias marcadoras, que a gente tem essa associação mais direta com essas condições, né? Mas, de maneira geral, a gente associa mais a disbiose mesmo, né? E no Biofeme, a gente tem esse foco mais de diagnóstico mesmo, né? Então, de encontrar um perfil e associar ali a uma condição. E esse era o foco que a gente estava trabalhando até então. Mas com o tempo aí, né, a gente colocou o exame no mercado e também continuou ali as nossas pesquisas científicas, a gente percebeu que o Biofeme poderia ser aplicado teria outras aplicações, né, até mesmo dentro da área de ginecologia. Então, não precisava ficar ali restrito somente às infecções vaginais. A gente viu, por exemplo, que pacientes com infertilidade, o exame também pode ajudar bastante. E em outras áreas da saúde, como a nutrição, tá? Esse tema de microbiota vaginal e nutrição, ele é super recente, né? Então, ele é um tema emergente, né? Então, cada dia a gente tem estudos novos sendo publicados, e é bom sempre a gente ter essa consciência, né? Que em alguns casos, pode ser que a gente ainda não tenha uma resposta concreta, né? Ou tenha uma clareza em relação a condutas que a gente possa ter dessa relação de microbiota com nutrição, porque é isso, né? As coisas ainda estão sendo estudadas, ainda estão, a gente ainda está nessa fase de observação, né? Então, pode ser que a gente ainda não saiba tudo, né? Quem estuda microbiota sabe que é isso mesmo, né? Cada dia a gente vai construindo esse conhecimento, né? E aí a gente considera, então, que o Biofeme possa, na verdade, ser uma oportunidade para vocês, nutricionistas, para explorar esse tema de nutrição e microbiota, e ser, na verdade, os pioneiros aqui no Brasil a dominar, né, entender melhor esses estudos, né, de microbiota vaginal e da nutrição, né? E a gente, como empresa, a gente fica comprometido a dar um suporte para vocês, mas com essa responsabilidade, né, de sempre manter ali o nosso rigor científico, né, a nossa responsabilidade também de passar essas informações, tá? Hoje eu vou apresentar para vocês algumas das aplicações do Biofeme para nutrição, mas a gente está super aberto aqui para aprender e escutar com vocês também. A gente quer fazer essa construção juntos, né? Porque o nosso grande objetivo é que esse exame seja útil para vocês, né? Não que vocês peçam o Biofeme
só por pedir, mas que ele contribua aí na saúde das pacientes, tá? Fiz essa introdução aí, né, explicando um pouquinho da nossa história, porque que o Biofeme, agora que a gente abriu só para nutrição, tá? Agora eu vou explicar realmente o exame. Então, o Biofeme, ele é um exame molecular que ele vai analisar a composição da microbiota vaginal através da metodologia de sequenciamento de DNA de alto desempenho. Ou seja, ele vai identificar a composição de todas as bactérias e todos os fungos, incluindo esses 9 micro-organismos que a gente considera de importância clínica, que muitos deles aqui estão associados às ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis, como a clamídia, neisserio, treponema. Por enquanto, o Biofilme ainda não detecta vírus e protozoários, mas em breve, já, acho que o mês que vem, a gente já está adicionando mais um marcador específico para a identificação de tricomonas vaginalis, e em breve a gente vai lançar um exame de genotipagem do HPV. Então, em breve a gente vai ter esse lançamento também. E a metodologia de sequenciamento de DNA, ela também permite a gente avaliar diversos parâmetros dessa microbiota, como a autodiversidade, a identificação de bactérias benéficas, assim como patógenos, o tipo dessa microbiota. O tipo da microbiota vai nos dar uma informação em relação à estabilidade dela, tá? E a relação de proporção relativa entre esses micro-organismos, tá? Então, juntando todas essas peças, a gente tem em mãos informações valiosas aí sobre a saúde vaginal de uma forma bem mais ampla e completa, né? O que possibilita um diagnóstico muito mais preciso e, consequentemente, a gente vai ter condutas terapêuticas individualizadas, né, para as pacientes. E todos esses parâmetros são todos esses parâmetros aqui que diferenciam de outros exames que são normalmente solicitados ali na área de ginecologia, né? Como, por exemplo, a cultura, o exame fresco por microscópio e os painéis de PCR. Então, todos esses exames, eles sempre vão avaliar a presença ou ausência de um determinado patógeno, né? Então, geralmente se pede, vou fazer uma cultura de cândida, uma cultura de gardnerella, vou pedir um painel de PCR que vai analisar se tem umas 5 ou 6 bactérias que estão associadas à vaginose bacteriana, por exemplo. Então, sempre vai estar uma avaliação restrita entre presença e ausência de alguns patógenos, né? E isso limita muito o nosso entendimento e compreensão em relação ao que está acontecendo entre os micro-organismos, né? Nessa microbiota. E qual que é a importância, né, de entender, conhecer a microbiota vaginal? Acho que um ponto fundamental aqui para a gente entender é que a microbiota vaginal, ela não é formada somente por esses patógenos, né? Então, às vezes, só saber a presença e ausência dele não vai trazer tantas informações, né? Então, a microbiota vaginal, ela é composta por diferentes micro-organismos, podendo ser eles benéficos, patobiontes ou patogênicos, né? Então, como micro-organismos benéficos, a gente pode citar aí os lactobacilos, né, que são responsáveis pela produção do ácido lático e também de compostos antimicrobianos, que mantém um pH aí vaginal adequado e vai evitar a proliferação dos patógenos, né? A gente também tem os patobiontes. O que são os patobiontes? São aqueles micro-organismos que a gente pode encontrar na microbiota de mulheres saudáveis, que não tem nenhum sintoma, mas que, por algum estímulo, essa bactéria começa a se proliferar, né, aumenta a sua proporção, e aí se torna patógena, aí pode causar os sintomas, que é o caso, por exemplo, da Gardnerella vaginalis. E temos os patogênicos, que são aqueles que a presença deles, independente da sua proporção, já podem causar ou provocar alguma condição, né? Mesmo que às vezes eles não apresentam sintomas. Que é o caso, por exemplo, da Neisseria gonorreia, a clamídia também, que nem sempre apresentam sintomas, mas a identificação deles já basta para fazer um tratamento, tá?
Por isso, então, que é importante a gente identificar quem são esses micro-organismos e avaliar a proporção relativa entre eles, né? Quanto tem de um e quanto tem de outro, para a gente ter uma visão mais geral do que está acontecendo na microbiota e na saúde dessa paciente. E isso porque, né, numa microbiota em desequilíbrio, a gente vai ter associação com sintomas e condições, né? Então, sintomas clássicos de corrimento, de coceira, de dor, e algumas condições também, né? Então, vaginose bacteriana, vaginite citolítica, vaginite mista, candidíase, infertilidade, o risco, né, de aborto e parto prematuro, o risco, né, aumentado de aquisição de infecções sexualmente transmissíveis e também na progressão do câncer cervical, né? Então, para algumas dessas condições, a gente já tem perfis de composição, né, de micro-organismos que são característicos que a gente encontra, né, olha ali no laudo e já consegue associar com alguma condição. Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá, desses perfis. Então, eu trouxe aqui um dos gráficos que a gente mostra no laudo, que é o gráfico de árvore, é um gráfico taxonômico, que a gente mostra a diversidade de bactérias que a gente identificou, né? Então, como que eu leio esse gráfico, né? Então, os ramos aqui das árvores vão representar diferentes linhas taxonômicas. Nessas linhas taxonômicas, a gente vai ter os filos, as famílias, gêneros e espécies do micro-organismo que foi identificado, tá? E a grossura desses ramos vai nos dizer da proporção relativa entre eles, tá? Nesse primeiro gráfico, a gente tem um perfil de microbiota que a gente considera como o perfil ideal, que é baixa diversidade e um predomínio de lactobacilos. Nesses outros dois abaixo, a gente observa uma alta diversidade de bactérias e redução dos lactobacilos, né? Nesse gráfico da esquerda, a gente vê aqui um aumento de bactérias anaeróbicas. E aqui do lado direito, a gente tem um aumento de bactérias que são aeróbicas. E aí, esses perfis estão associados, então, à vaginose bacteriana, por ter bactérias anaeróbicas, e à vaginite aeróbica, por ter um aumento aí de bactérias aeróbicas, tá? E o interessante dessas duas condições é que elas podem apresentar sintomas muito parecidos. Então, um corrimento mais fluido, uma coloração meio acinzentada, mais esbranquiçada, pode até ser um pouco amarelada, mas com aquele cheiro bem característico, né, de peixe podre, que é o sintoma ali da vaginose bacteriana. Porém, né, a composição aqui é muito diferente. Então, o tratamento que vai servir, por exemplo, para a vaginose bacteriana, não vai servir para a vaginite aeróbica. Então, apesar de eles apresentarem essa composição, né, esses perfis podem apresentar o mesmo sintoma, o tratamento é diferente. Então, daí vem a importância da gente fazer esse diagnóstico diferencial, né, para a gente ter um tratamento correto e que vai ser, no fim, efetivo, né? E outra coisa interessante do exame é que a gente não consegue, além de ver esses perfis associar com as condições, a gente encontra os agentes etiológicos, né? Quem são as bactérias que podem estar em maior proporção ali, estando associado àquela condição, a algum sintoma específico, né? Aqui no caso da vaginose bacteriana, a gente geralmente sempre associa com a Gardnerella vaginalis. Aqui nesse caso ela até está presente, mas em proporção bem menor do que em comparação a essa bactéria que chama BVA-BV1. E essa bactéria, ela tem uma característica que ela não é cultivável, então, se essa paciente tivesse pedido um exame de cultura, provavelmente não ia aparecer, porque ela não consegue crescer, né, nesse tipo de exame. E ela tem geralmente ela é bastante resistente ao metronidazol, que é o medicamento mais comum utilizado para vaginose bacteriana. Então, o interessante aqui do exame é conseguir avaliar esses perfis associados às condições
e os agentes etiológicos, as características dessas bactérias, que vão direcionar para um tratamento, né? Então, por exemplo, nesse caso, não seria interessante o uso de metronidazol. Então, o ginecologista deveria já passar para um outro tipo de medicamento. E outro ponto muito interessante é que, olhando esses perfis, a gente já pode imaginar que um tratamento aqui com antibióticos é necessário, elas precisam ter, porém, quando a gente vai tratar com antibiótico, vai reduzir essas bactérias, às vezes até eliminar elas. Mas e aí, o que vai acontecer com essa microbiota, né? Ela vai estar ali muito mais sem nenhuma proteção, né? Cadê os lactobacilos? Então a gente precisa, além de pensar no tratamento ali de antibióticos, em aumentar a qualidade dessa microbiota, né? Precisamos aumentar os lactobacilos, que são as bactérias que vão conseguir nos defender. Um outro ponto também, se a gente reduz essas bactérias, pode ser que as bactérias que estão lá no intestino venham povoar aqui a microbiota vaginal. Vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, sobre essa translocação de bactérias da microbiota intestinal para vaginal. Então, se a minha microbiota intestinal está em desequilíbrio, quem sabe quem que vai repovoar essa microbiota são bactérias que possam ser patogênicas de novo, e aí a paciente vai, o que vai acontecer com ela? Entrar de novo numa recorrência. E é isso que acontece com as mulheres de vaginose de repetição. Tem o tratamento, melhora por um tempo, mas ela é recolonizada de novo. Pode ser por bactérias que venham do intestino, pode ser porque ela não consiga aumentar ali os lactobacilos, e aí ela entra nessa repetição. E aí entra um dos papéis do nutricionista, que é também observar o microbioma intestinal, né? Porque não adianta a gente ter uma microbiota em equilíbrio vaginal e desequilíbrio intestinal, porque existe essa comunicação, né? E em relação aí aos tratamentos também que nutricionistas podem atuar, em relação a alguns fatores que podem modular a microbiota vaginal. Então, hoje a gente sabe que existem vários fatores que conseguem fazer essa modulação, como, por exemplo, hormônio, o estresse, cigarros, distúrbios imunitários, imunidade, produtos de higiene ou a própria higiene da paciente. E, mais recentemente, então, as pesquisas apontam que dietas e suplementos alimentares também podem ser considerados aí como fatores que podem alterar a microbiota vaginal. Visto, né, que essas pesquisas, como eu comentei antes, ainda estão começando, né, ainda estão em andamento, e muitos desses mecanismos específicos ainda não foram completamente compreendidos, a gente realizou, então, uma extensa pesquisa na literatura para identificar e classificar os estudos que mostrassem o efeito da nutrição sobre a microbiota vaginal. E a gente compilou todos esses estudos neste e-book, que já está disponível para vocês gratuitamente, se vocês ainda não tiveram acesso, só conversar com a gente que a gente disponibiliza, tá? Bom, um outro parâmetro que a gente consegue analisar fazendo o exame de microbiota vaginal é o tipo da microbiota, né? E essa avaliação que vai nos permitir identificar a estabilidade e o risco de eventos adversos, como, por exemplo, as infecções sexualmente transmissíveis ou a aquisição do vírus HPV, né? Hoje a gente sabe que uma microbiota ideal, a gente sempre espera um predomínio do gênero Lactobacillus. Porém, nem todas as espécies de Lactobacillus exercem a mesma proteção, tá? Então, tem algumas espécies de Lactobacillus que produzem alta quantidade de ácido lático e de isômeros diferentes de ácido lático também, tá? E tem outras que produzem bem menos. Um exemplo de bactéria, né, de lactobacillus, que mais produz ácido lático é o Lactobacillus crispatus, e quando ele está predominante na microbiota vaginal, a gente classifica essa microbiota do tipo 1, tá? Que é a mais protetiva que a gente tem.
E, em compensação, o Lactobacillus innes é o que menos produz ácido lático e também só um dos isômeros, tá? E aí a gente, quando ele está em predomínio nessa microbiota, a gente classifica como tipo 3. E menos protetivo, né, que deixa a microbiota mais suscetível às infecções. E entre esses dois, a gente tem Lactobacillus gasseri e Gsene, que vai caracterizar o tipo 2 e o tipo 5. Além disso, a gente tem o tipo 4, que é a característica de baixa proporção de lactobacilos no aumento de bactérias anaeróbias, e esse é o tipo menos protetivo, mais suscetível. Na prática, esse parâmetro aqui, ele é muito importante para os pacientes de vaginite de repetição. A gente consegue avaliar aí o nível de suscetibilidade, né? Novamente, a gente entra naquele conceito, né? Não basta a gente só tratar com antibiótico, a gente precisa melhorar, muitas vezes, a qualidade dessa microbiota, tá? E isso, para a gente conseguir melhorar a qualidade dessa microbiota, é um trabalho multifatorial. Vai ter que ser feito um trabalho do tratamento ginecológico com o médico junto com nutricionistas. Então, sempre vai ter que ter esse trabalho em conjunto, né? E por que, né, que é importante os nutricionistas avaliarem a microbiota vaginal? Então, eu trouxe aqui 3 aplicações, e como eu disse, né, a gente está super aberto aí a aprender e conversar com vocês para avaliarem também outras aplicações deste exame, tá? Então, o primeiro ponto é que vocês, nutricionistas, acho que são os profissionais que trabalham de forma mais integrativa, né? Então, vocês já estão acostumados a ver um paciente como um todo. E o exame da microbiota vai permitir vocês terem essa visão também ampla da relação da microbiota vaginal com a saúde vaginal das suas pacientes, né? Visto que tem esse aspecto que o estilo de vida e a dieta podem ter influência aí na composição da microbiota vaginal. Então, avaliar aí o estilo dela, estilo de vida, alimentação. Já adianto que a gente não tem muitas informações, né? Para a gente construir esse guia, eu falo para as meninas que a gente tirou leite de pedra, porque é bem escasso o que tem na literatura, e o que tem, às vezes, é bem contraditório. E a gente trouxe essas contradições para vocês. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu não lembro de cabeça, mas vitamina A, o que acontece com a microbiota? Então, a gente coloca lá, a gente encontrou 2 estudos falando que tem uma associação boa que protege contra a vaginose bacteriana, mas tiveram 2 estudos que falaram que não. Então, esse tipo de informação que a gente também coloca ali nesse e-book, tá? É uma visão bem ampla do que a gente encontrou. Bom, voltando ali nas aplicações, né? Um segundo ponto que é bem interessante é que o Biofem vai permitir, como eu mostrei ali, a origem dos sintomas, né? Então, vocês não vão tratar somente os sinais e sintomas, e sim entender a causa raiz deles, né? Claro que vai ser ali um tratamento conjunto com o médico, né? Porque o diagnóstico dessas condições sempre vai ter que vir via médico, né? Mas vou dar um exemplo do que é isso. Acontece com bastante frequência, né? A gente recebe bastante esses tipos de caso, em que as mulheres, né, vêm com a suspeita, né, ou já com diagnóstico de candidíase de repetição, geralmente. Por exemplo, essa mulher tinha 19 anos, ela está em idade reprodutiva, né? Ela apresentava um corrimento numa leucorreia esbranquiçada, com prurido esporádico, mas com dor genital, dor nas relações sexual. Ela tinha DIU, usava DIU, e aí tinha já esse diagnóstico aí de candidíase recorrente, porque esses sintomas são bem clássicos realmente da candidíase, né? E aí a gente fez o exame, e no resultado dela vem 100% de lactobacillus crispatus e não foi identificado nenhum fungo, nenhuma cândida. E esse perfil aqui é muito característico da condição de vaginite citolítica. O que é essa condição?
é o supercrescimento de lactobacilos, né? Principalmente lactobacillus crispatus, que, como eu comentei lá nos tipos, ele é o que mais produz ácido lático. Só que quando ele está em supercrescimento, em grande quantidade, ele vai causar uma hiperacidez. E aí, essa hiperacidez vai causar a lise das células epiteliais, tá? Só que essa condição, ela gera exatamente os mesmos sintomas da candidíase, que é o prurido, né, a coceira ali vaginal, dor, disúria, dispauremia, as dores vulval, da vulva, né, e a leucorreia, que tem essa característica de ser mais esbranquiçado, como um leite coalhado. Quem já teve candidíase sabe que é bem semelhante, né? Então, aí a gente vê a necessidade de um diagnóstico correto. E acho que muitas dessas pacientes, né, que vocês atendem, têm essa candidíase de repetição. E aí vai a pergunta, será que é candidíase mesmo? Ou será que é vaginose fitolítica, né? Então, infelizmente, essa paciente estava, né, fazendo um tratamento ali com antifúngico sem necessidade, né? Então, reforçando aí esse ponto, né, que vocês podem ajudar a identificar ali, né, a possibilidade de dar para essa paciente um diagnóstico diferencial. Né? E outra coisa também, né, essas pacientes que procuram vocês com candidíase de repetição, vocês acreditam, né? Ainda não chegou ainda, não. Provavelmente vai ter aquela condição. Eu não vou mais não, Sussu, não foi trabalhar. Tem o microfone ligado aqui? Ai, desculpa, perdão. Imagina! E agora eu perdi vocês. Ai, voltou aqui. Essas pacientes podem procurar vocês montam todo um planejamento, né, para tratar essa paciente com a candidíase, e na verdade ela está ali com uma vaginite citolítica, né. Saiu, né? Deixa eu voltar aqui. Voltou, né? E o terceiro ponto que eu trouxe aqui é a possibilidade de avaliar as condições que estão associadas com a microbiota intestinal e a microbiota vaginal, né? Isso porque a microbiota intestinal e vaginal, elas representam aí um ecossistema super complexo e que estão em comunicação contínua entre si, né? Até mesmo pela proximidade das duas. E a interferência desses ecossistemas podem impactar a fisiologia, a imunidade, a questão metabólica também da paciente. Então, agora nos próximos slides eu vou falar um pouquinho mais dessa relação, né, do eixo intestino-vagina e também sobre o estroboloma. Quando a gente pensa, né, em fazer a modulação da microbiota vaginal, a gente tem que levar em consideração que essa microbiota, ela pode ser influenciada por outras microbiotas, né? Anatomicamente, a gente tem uma interação muito próxima, né, da vagina com o intestino e com o trato urinário. Então, portanto, é possível sim que haja essa interação de micro-organismos, né, essa translocação de micro-organismos, que pode ser micro-organismos patogênicos, patobiontes, mas também pode ser benéfico, como os lactobacilos, né? Então, talvez tem alguns já estudos, né, de intervenções com probióticos orais, de ter ali uma atuação na microbiota vaginal, por ter essa translocação dos lactobacilos desse probiótico oral para a vagina, né? Então, existe essa comunicação. Mas a translocação, né, dessas cepas bacterianas, elas também podem estimular aí a resposta imunológica tanto local quanto sistêmica, né? E aí pode causar aí também o efeito na fisiologia geral da paciente. Por isso que a gente sempre tenta olhar ali a paciente como um todo, né? E ter essa visão ampla, né, do todo é muito importante, principalmente para essas mulheres de vaginoses de recorrência, porque, como eu comentei, não adianta a gente ter uma microbiota vaginal ideal e uma microbiota intestinal em desbiose, né, que aí pode ter essa comunicação de bactérias
patobiontes, porque a gente sabe que a microbiota intestinal pode servir como reservatório para essas bactérias, né? E aí vai a atuação também conjunta de vocês de tratar essa desbiose. Tem também a questão do estroboloma, né? O que é o estroboloma? O estroboloma, ele refere-se aos genes da microbiota intestinal que estão envolvidos no metabolismo do estrogênio, que é aí um hormônio super importante para diversas funções no nosso organismo, né? Então, imagine que o estroboloma é como se fosse uma espécie de central metabólica ali, né? Onde todos os genes bacterianos eles estão trabalhando para metabolizar esse estrogênio, né? E como que acontece, né, esse metabolismo? Então, o estrogênio ele pode estar em dois estados, tá? Na forma livre, que é o hormônio ativo, ou na forma conjugado, que é quando ele tem ali uma sinalização, né? Essa conjugação é feita no fígado, né? E é como se fosse a sinalização para que esse estrogênio seja liberado, né? Seja excretado pelo intestino ali junto com as fezes. Mas lá no nosso intestino existem bactérias que produzem uma enzima chamada beta-glucuronidase, que consegue desconjugar esse estrogênio, ou seja, tira essa marcação do estrogênio que era para ele ser excretado, e esse estrogênio é reabsorvido pelo organismo, tá? Numa microbiota intestinal em equilíbrio, a gente tem a regulação desse processo. Então, tanto de excreção como absorção, mantendo a homeostase fisiológica, né? E na microbiota vaginal, esse estrogênio livre tem uma atuação muito importante, porque ele estimula a produção do glicogênio, que é o glicogênio, e o glicogênio, né, ele vai promover o crescimento dos lactobacilos. Então, o glicogênio, a gente fala que é como se fosse o alimento dos lactobacilos, tá? Então, quando esse processo, né, microbiota intestinal está em equilíbrio, a gente tem ali a produção, ok, do glicogênio, e a gente tem uma produção, um crescimento dos lactobacilos. Porém, quando a microbiota está em desbiose, ocorre também um desequilíbrio da produção dessa enzima, da beta-glucuronidase, né? Então, que ela pode aumentar ou reduzir, né? E, consequentemente, pode levar aí a um estado patológico de hipoestrogênico, né? Em que ocorre redução do estrogênio livre. E esse estado está associado com algumas condições, como a síndrome do ovário policístico, obesidade, síndrome metabólica e a síndrome pós-menopausa. Ou, né, pode também ao ver o aumento da produção, né, as bactérias aumentam a produção da beta-glucuronidase, desconjugando muito estrogênio, levando aí um estado de hiperestrogênico, né, que aí ocorre o aumento da liberação do estrogênio livre, e ele está associado com endometriose, com os miomas uterinos, câncer endometrial e o câncer de mama. Portanto, para todas essas condições, que provavelmente vocês atendem mulheres, né, com essas condições, o ideal é sempre que vocês peçam análise de microbiota intestinal e vaginal, né, para a gente entender essa relação aí, se está a microbiota em desequilíbrio intestinal, se ela está em desequilíbrio também, tá? Então, aqui entra a nutrição como uma peça fundamental para esse quebra-cabeça, né? Porque o que a gente come vai influenciar, né, impactar diretamente aí a composição e a atividade da microbiota intestinal, né? E, por consequência, vai afetar aí o funcionamento do estroboloma, né? Então, dietas ricas em fibras, em alimentos fermentados, em probióticos, vão promover aí uma microbiota mais saudável, mais equilibrada, e com isso vai equilibrar, né, esse metabolismo aí dos estrogênios, né. Além disso, tem alguns compostos que a gente encontra na alimentação também, os fitoestrogênios, que podem, né, ter uma influência também na atividade ali dos receptores, né, desse estrogênio.
Então, no fim, uma dieta balanceada e nutritiva vai ser aí a chave, né, para um funcionamento adequado desse estroboloma e para a saúde hormonal e, consequentemente, vaginal ali também, né? Aqui eu trouxe um caso clínico real, que a paciente fez tanto análise de microbioma intestinal quanto a vaginal, né? Essa paciente tinha sintomas de constipação, flatulência, distensão, fezes aí na escala Bristol, do tipo 1, tinha dermatite, ela não tinha corrimentos, né, vaginais, mas ela teve um episódio de infecção urinária muito grave, né? Aqui do lado a gente tem aquela árvore taxonômica do laudo Biofame, que a gente identificou, então, aqui uma microbiota do tipo 4, que é a baixa proporção de lactobacilos e o aumento de bactérias anaeróbias, né? Principalmente aqui de Gardnerella, o Mycoplasma hominis, e a gente também encontrou bactérias associadas às infecções sexuais, as infecções do trato urinário, né, que é Mycoplasma hominis e o Staphylococcus. Então, essas são bactérias que estão bem associadas à infecção do trato urinário. A Gardnerella, ela não é considerada um uropatógeno, mas já tem vários estudos mostrando que a presença dela no trato urinário potencializa a patogenicidade da E. coli. Então, pode piorar o quadro quando tem a presença de Gardnerella. Então, essa paciente, apesar de não ter nenhum sintoma ginecológico, a gente já vê aqui que ela tem uma microbiota não ideal e super suscetível aí a ter novas infecções. Tá? Quando a gente analisa o resultado do probiome, a gente identifica aqui uma alta diversidade até dentro do intervalo de referência, mas já aqui quase no limite, né, de baixa diversidade. Tem alteração dos filos firmicutes e bacteroidetes, um aumento do filo proteobactéria, um aumento aí de bactérias pró-inflamatórias, e a gente encontra as bactérias que são mais associadas com a microbiota vaginal, que é a Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis e Lactobacillus iners. Né? Então, esses micro-organismos que estão presentes aqui são os que mais estavam presentes ali na microbiota intestinal, mostrando aí que realmente pode ter essa translocação de bactérias. Você pode, né, pensar se não foi ali um descuido, né, durante a coleta, mas essa paciente fez os exames em dias diferentes. Primeiro ela fez o probiome e depois de algumas semanas que ela fez o microbioma vaginal, tá? A coleta não foi no mesmo dia. E aqui eu chamo a atenção no resultado do probiome para um aumento, né, da E. coli, 6,4, uma proporção bem alta, que é aí a bactéria com característica uropatogênica, né? Então, que não tá, a gente não encontrou na microbiota vaginal, mas é o que acontece com mulheres que têm infecção do trato urinário, que as bactérias do intestino nem sempre vão colonizar a microbiota vaginal, elas podem passar direto para o trato urinário, tá? Então, nem sempre. Eu tenho uma paciente que está com infecção do trato urinário e quero investigar, às vezes, só olhando a microbiota vaginal, a gente pode não ter todas as informações, porque as bactérias que causam, né, infecção do trato urinário geralmente são de origem intestinal. Então, às vezes, vale mais até pedir e avaliar a microbiota intestinal para ver se a gente encontra uma E. coli, por exemplo, aumentada, que foi no caso dessa paciente, tá? E aí, para essa paciente, se ela tivesse só feito ali a análise da microbiota vaginal, provavelmente não seria suficiente, porque ela entraria, faria o tratamento, mas onde está o reservatório das bactérias? Lá na microbiota intestinal. Então, aqui que eu falei, né? Vocês vão atuar sempre junto com um ginecologista também, porque aí vocês vão fazer o tratamento da microbiota intestinal junto com a vaginal, né? E aí, como eu acabei de mostrar, para algumas pacientes é interessante a gente fazer essa avaliação conjunta de microbiota intestinal e vaginal. E aqui eu trouxe algumas indicações para vocês, para facilitar, né? No Biofem, então, para o Biofem, a gente indica para mulheres
todas que tiverem sintomas ginecológicos, tratamento de condições crônicas e complexas, procedimentos cirúrgicos, por exemplo, a colocação de DIU, para avaliar as mulheres gestantes em relação a risco de aborto ou parto prematuro, porém é só indicado em mulheres com histórico desses problemas, né? Porque os órgãos, as normativas, eles não recomendam que façam um rastreio dessas condições em gestantes que não tenham esse histórico, tá? E a análise conjunta do Biofame e do Probiome, até que saiu, seria interessante o Probiome Plus aqui, né, que é análise de fungo também, para mulheres que têm essas condições. Então, infecção do trato urinário, síndrome do ovário policístico, endometriose e síndrome da pós-menopausa. Não é recomendado o exame para mulheres assintomáticas, tá? Exceto as mulheres com casos de infertilidade, que aí ela pode não apresentar nenhum sintoma, mas a gente já sabe que tem alguns perfis que ajudam ali nessa questão. Procedimento cirúrgico também, se ela for fazer algum, não precisa estar com sintomas, né? E aí as gestantes com históricos também, mesmo elas sendo assintomáticas. Então, gente, para resumir, o Biofame pode ser útil aí para as nutricionistas, porque eles podem conseguir, né, vocês conseguem ajudar aí no direcionamento de um tratamento correto e individualizado, lembrando ali daquelas pacientes com candidíase que, na verdade, não tinham candidíase, estavam com vaginose citolítica. Outro caso que acontece bastante é vaginose mista, que é o que a Jéssica também vai contar um pouquinho no caso, do caso dela. E aí, com isso, vocês vão conseguir fazer os tratamentos ali, não somente baseados nos sintomas, mas entender ali a causa raiz deles, né? Que muitas vezes essa causa raiz está associado com a microbiota intestinal, né? Não só apenas a vaginal. E também vocês conseguem fazer o acompanhamento da efetividade desse tratamento. Então, como não existem os guidelines bem estabelecidos sobre essa modulação da microbiota vaginal pela nutrição, é importante que vocês façam esse acompanhamento individualizado, né? Então, por exemplo, vocês nutricionistas às vezes desenvolvem protocolos para auxiliar no tratamento de mulheres com candidíase de repetição, né? E para algumas pacientes esse protocolo funciona super bem e para outras não funciona, né? E aí, com o Biofame, a gente pode dar alguns insights. Por exemplo, aquelas pacientes que o protocolo não funcionou, a gente vai identificar no laudo dela, ela pode ter uma a candidíase causada pela Candida glabrata ou pela Candida krusei, que são espécies de cândida que são bem mais resistentes aos tratamentos. E para aquelas mulheres que o protocolo funcionou, a gente vai identificar que ela tem a candidíase provocada por Candida albicans. Então, a gente pode ter esses insights em relação aos tratamentos, né, que vocês vão poder desenvolver, né? Então, é bem interessante fazer esse pré e pós, né? E apesar de a gente ainda não ter uma associação muito clara da microbiota vaginal com a nutrição, o Biofame, como eu falei, traz essa oportunidade para vocês de serem os primeiros a caminharem também nesse entendimento, nesse processo de aplicar esse exame na prática, né? E trazer aí um diferencial no atendimento de vocês. E a gente sabe que vocês que trabalham, né, com microbiota aí no geral, que é um conhecimento novo a cada dia, né? E essas pesquisas aí da microbiota vaginal e nutrição estão em ascensão, e aí vocês vão estar um passo à frente para entender melhor essa comunicação. Passando aqui rapidinho só sobre como funciona o exame, ele é super parecido com o Probiome, então também tem um kit de coleta. Essa coleta pode ser feita pela própria paciente no conforto da casa, ou também tem a possibilidade de ser feita pelo ginecologista. Daí, fez a coleta, envia para os nossos laboratórios, em 12 dias úteis a gente faz a liberação, tá?
Aqui é mostrando o kit de coleta e como que é a autocoleta, né? Feita por um swab, então faz a inserção desse swab, uma rotação de 30 segundos, né? E aí quebra aqui na nossa solução, no nosso tubinho, que é igual do Probiome. A gente também tem os vídeos de coleta e manual explicando passo a passo como é que funciona. E tem o formulário, assim como o Probiome também. Então, o nosso laudo é personalizado a partir do preenchimento desse formulário. Em relação ao laudo, a gente vai ter 4 sessões. Então, todas as bactérias que foram identificadas, os fungos, aquela lista de micro-organismos patogênicos e patobiontes, de relevância clínica, e o nosso laudo é o único que tem valores de referência que foram obtidos de um estudo que a gente fez de mulheres brasileiras. Tá? Bom, falei bastante. Eu acho que a gente pode ir para os casos, para o case da Jéssica, e depois a gente abre para as perguntas finais, pode ser? Uhum, ok. Eu vou abrir aqui. Estou apresentando. Prontinho. Ok, então. Então, boa noite a todos, né? Eu gostaria de agradecer a Biome Hub pelo convite. Estão me ouvindo bem? Tudo certo, Laís? Aham, tudo certo. Ok, então. Eu queria agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz em vir expor um pouquinho da minha experiência na prática clínica, a aplicação dos 2 exames, do Probiome e do Biofeme. Bom, então, né, como a Laís já me apresentou, então hoje eu atendo em consultório próprio e faço parte de uma equipe de uma clínica de reprodução assistida. Então, né, trabalho em parceria, né, com outros médicos também. Pode passar esse slide, Laís. Próximo também. Então, hoje o que eu vou apresentar para vocês é um estudo uma paciente que ela me procurou lá em 2022, em dezembro. Então, a queixa principal dela era candidíase de repetição. Então, ela já vinha há pelo menos uns 8 meses com essas crises frequentes. Ela ia para ginecologista, fazia tratamento antifúngico, então sem sucesso. Então, ela passou, né, durante esse período com crises todos os meses. E isso estava incomodando muito ela. Então, ela chegou até mim, então ela já tinha um histórico de hipertensão, ela tinha um histórico de perda de peso de 9 quilos. Então, esse processo de emagrecimento ele tinha acontecido há 1 ano atrás, antes de nós iniciarmos o tratamento. E além das queixas em que ela apresentou de candidíase, de repetição, ela sentia cansaço, indisposição, insônia, tinha frequência evacuatória que ela descompensava muito, então um Bristol oscilando entre tipo 3 e tipo 1. Ela tinha também crises de infecção urinária, que ela tinha, né, me comentado na consulta. Pode passar, Laís. E em cima, né, desse quadro todo, quais que foram, né, as condutas que nós iniciamos? Só deixa eu interromper um pouquinho, Laís. Essa é aquela apresentação primeira. Tu só consegue abrir a segunda, porque eu fiz algumas alteraçõezinhas. Aí só troca a apresentação. Desculpa, eu não tinha visto que estava Não, na tudo certo. outra. Eu identifiquei Que que não agora eu estava tô. na certa. Aqui. Ok.
Pode voltar no slide anterior, perfeito. Então, pode passar esse. Então, na conduta. Então, qual que foi a minha conduta? Em cima, né, desse caso todo, então, o primeiro ponto que eu atuei foi em conduta dietoterápica. Ela já tinha uma alimentação equilibrada, ela já apresentava um bom consumo alimentar, então, a única questão em relação ao consumo alimentar era a monotonia de alimentos. Então, ela procurava não diversificar a alimentação dela, ela focava em determinados alimentos e ia repetindo ao longo das semanas. Ela tinha o consumo praticamente diário de açúcar refinado. Então, esse açúcar refinado em que ela vinha consumindo era na forma de biscoito. Então, tinha um biscoitinho todos os dias na alimentação dela. Então, né, o que eu foquei inicialmente para manejo foi a retirada de açúcar, então todo açúcar adicional, né? Então, açúcar também presente nos alimentos. Então, a gente acabou retirando esse biscoito em que ela tinha o consumo diário, então, pão, cuca, que eventualmente ela tinha o consumo. Aos finais de semana, ela costumava comer muitas sobremesas, então também eu fiz redução. Retirei amendoim, amêndoas e castanhas. Então, né, esses 3 grupos alimentares, eles podem possuir micotoxinas. E essas micotoxinas, elas podem exacerbar crises de candidíase, sendo que ela já tinha vindo com esse diagnóstico, né? Além da retirada do amendoim, das amêndoas, fiz a retirada dos cítricos. Então, ela tinha o hábito de todas as manhãs fazer um shot em jejum com limão e água. Só que a gente sabe que, numa crise fúngica, o limão vai exacerbar. Então, né, vocês, né, já devem ter visto em casa que o limãozinho, às vezes, ele vai formar uns bolores ao entorno dele, quando ele está ali um tempão lá na fruteira. Então, esse bolor em que o limão ele provoca, né, no seu exterior, é proliferação fúngica. Então, se a paciente já estava numa condição de supercrescimento fúngico, eu preciso fazer a retirada desses alimentos. Então, além da retirada do limão, eu retirei 100% lácteos da alimentação dela. Porque a gente sabe que lácteos exacerba a umidade. Então, na candidíase, o que mais precisa para se proliferar é umidade. Então, aí fiz toda a retirada. Além dessa conduta dietoterápica, eu entrei com suplementação de antifúngicos naturais. Então, eu utilizei nela, né? Gosto muito de usar em crises de candidíase, né? Superproliferação fúngica, o óleo de orégano e também o própolis. Então, tenho tido resultados bem bacanas, consideráveis com eles. E primeira conduta foi a solicitação de exames laboratoriais e o probiome. Então, por essa oscilação intestinal em que ela vinha tendo e por essa questão, né, das candidíases de repetição. Então, ela retornou na consulta com os exames laboratoriais e o probiome. Pode passar. Então, nos exames laboratoriais, então, identificamos uma hipercolesterolemia. Ela estava com uma deficiência de vitamina D também, mas outras alterações significativas, então, inicialmente não identifiquei. Pode passar? Em relação ao exame, né, o probiome, quando que a gente olha o índice de alfa-diversidade, ele está equilibrado, está dentro dos padrões de referência. O que eu entendo? Que a alimentação dela estava vindo com uma variação, porém, nessa monotonia. Quando que a gente vai avaliar a relação entre os filos, né? Os firmicutes e os bacteroidetes, eu identifiquei que ela estava com uma proporção um pouquinho maior de bacteroidetes em relação aos firmicutes. No perfil inflamatório, identifiquei também que ela estava com um pouquinho de inflamação, né? Então, ali 16,9%, esse processo, o perfil inflamatório da microbiota intestinal dela. E o enterotipo, ela tinha predominância de bacterióides. Então, isso significa que, na alimentação dela, ela acabava tendo um alto consumo de alimentos fontes de gordura saturada. Então, também foi algo que depois que nós tivemos, né, então, o resultado do probiome, fizemos a modulação específica em relação à alimentação. Pode passar? Então, aqui no gráfico taxonômico, é possível observar essas alterações. E ela apresentou também
ela teve, né, a presença na microbiota intestinal de E. coli. Então, isso justificava as crises em que ela vinha tendo também de infecção urinária. Então, além dessa desproporção, né, além do aumento das bactérias patobiontes, pode passar? O que mais estava, né, em abundância ali era vulgatus, só pegar aqui. Então, vulgatus que estava fora dos níveis ideais. Ela tinha também um pouquinho de Blautia alterado. E nas bactérias marcadores de saúde intestinal, ela estava com deficiência de Phaeocalium-Bacterium prausnitis, Akkermansia, as Bifidobacterium e Eucbacterium rectale. Qual que foi a conduta, então? Pós-exame da microbiota, então, do intestinal. Alteramos novamente a alimentação dela, então focamos no consumo de alimentos fontes de amido resistente, justamente para trabalhar o aumento do Eubacterium rectale. Então, aqui eu foquei muito no consumo de alimentos em que ela não tinha no hábito, né, hábito diário dela. Então, a biomassa de banana verde, ela é ótima para fazer essa modulação. A mandioquinha também é ótima para fazer esse aumento. Entrei também com alimentos ricos em polifenóis, pensando num aumento da Akkermansia, já que estava zerada, né, e não se tinha nada. Eu gosto muito de utilizar a farinha de casca de uva. Ela é riquíssima fonte de resveratrol. Além disso, gosto muito de utilizar frutas vermelhas, que também elas possuem vários polifenóis que fazem esse aumento da Akkermansia. Além de promover esse aumento de Akkermansia, né, trabalhei com alimentos integrais, pensando, né, em aumento de rosebúria. Então, trabalhei, né, a rotação das leguminosas, então variar. Então, né, o que eu mais pedi para ela foi variar o consumo dos alimentos. Entrei com cranberry na forma de extrato seco, pensando na modulação da E. coli. Entrei também com chá verde e foquei, né, um pouquinho mais integrais, pensando na proporção dos firmicutes e bacteroidetes. Nesse meio tempo, já tinham se passado mais ou menos uns 4 meses de tratamento. E eu percebia que, em relação às crises de candidíase em que ela me trouxe, né, na consulta inicial, elas não estavam tendo resultados positivos. Ela havia tido uma melhora muito significativa em relação ao intestino. Ela tinha melhorado muito a questão de cansaço, insônia. Ela já não estava mais tendo esses sintomas. Porém, os sintomas que ainda permaneciam eram os de candidíase de repetição. Então, como eu trabalho com uma equipe médica, então eu pedi, né, para que essa médica em que eu trabalho, né, fizesse uma avaliação, enfim, nós conversamos, achamos prudente, né, a solicitação do Biofem, para realmente tentar entender o que estava acontecendo de fato naquela microbiota vaginal, né? Até que ponto era só uma candidíase. E aí, para nossa surpresa, pode passar, Laís. Ela fez, né, o exame, o Biofem, e ela apresentou, sim, a Candida albicans, mas além da Candida, o que nós identificamos então? Ela estava com presença de Gardnerella, então em níveis bem altos, né? Estava com desequilíbrio entre os lactobacilos, ela tinha presença também de Prevotella, e a Cândida também estava presente, né, na microbiota vaginal dela. Então, pode passar? Que é um quadro que a gente chama da vaginite mista, né? Que eu estava comentando. Isso mesmo, vaginite mista. Então, né, qual que foi a conduta? Então, nós encaminhamos ela para infectologista para fazer esse tratamento, né, com base no que o resultado do Biofem tinha, né, nos trouxe. E qual foi a conduta dietoterápica, então, né, que eu tive com ela? Então, foquei muito no consumo dos alimentos integrais. E um ponto bem importante que eu não comentei. Ela tinha ali uma microbiota vaginal do tipo 4. Então, né,
Tipo 4, a gente sabe que não existe nenhum tipo de lactobacilo protetor dessa microbiota vaginal. Então, ela estava praticamente zerada, nada de proteção. Então, ela estava numa condição oportunista, podemos dizer, né? Então, suscetível a qualquer infecção. Em relação, né, à alimentação dela, pós, né, resultado desse exame, ela teve que fazer uso de antibiótico específico. Então, como é que eu consegui atuar? Durante o tratamento medicamentoso, eu entrei com lactobacilos. Então, né, ela estava tomando antibiótico em determinados horários, então eu entrava em outros horários com os lactobacilos, com cepas diferentes, para poder minimizar o dano do tratamento que nós já havíamos feito na microbiota intestinal dela. Então, o tratamento, ele não foi tão agressivo, porque nós conseguimos fazer todo esse processo de modulação. Além, né, dessa estratégia que a gente teve, né, de suplementação de lactobacilos, eu potencializei muito o consumo alimentar dela, dos integrais, das fibras. Então, foquei muito nos polifenóis, no chá verde, nos antioxidantes, na farinha de casca de uva também. Então, e nas frutas vermelhas, que são riquíssimas antioxidantes. Foquei também no consumo dos alimentos, né, fontes de amido resistente, para que a gente não perdesse o que nós havíamos ganhado, né, com o tratamento. Mantive a conduta 0 lácteos até ela estabilizar o quadro. E o que a gente, né, o tipo de dieta que eu priorizei nela foi mediterrânea. Então, além desse tipo de dieta mediterrânea, eu associei nutracêuticos. Então, associei também pré-bióticos, pós-bióticos, biobancos, vitaminas e minerais. Então, eu fiz uma sinergia do que ela estava em deficiência para poder fazer todo esse processo de equilíbrio, né, nessa paciente. E ela vai fechar quase 4 meses, 0 sintomas. Então, né, a paciente, podemos dizer que está curada. Então, né, tem outra vida, consegue ter relações que até então era algo em que ela não conseguia ter. Então, ela sentiu muita dor, muito prurido. E, nossa, assim, a transformação dela foi incrível, né? E a nutrição, ela vem justamente para atuar nessas etapas. Qual que é o ponto principal da nutrição? Quanto mais equilibrada estiver a microbiota intestinal, quanto mais diversificada for a alimentação daquela pessoa, mais a gente vai conseguir alimentar uma população de bactérias benéficas. E assim, sucessivamente, vai acontecendo a retroalimentação daquelas bactérias, né? E a pessoa vai entrando num estado de equilíbrio. Então, isso, 0 sintomas. Então, nós, enquanto nutricionistas, o nosso principal papel é conscientizar as mulheres de que é necessário rotacionar o consumo dos alimentos. Então, não se prender a uma alimentação restrita, a uma dieta restrita, de estar consumindo, né, somente determinados alimentos. Então, nós precisamos pensar, eu digo, um pouquinho além, não somente à luz das calorias. Nós precisamos pensar à luz dos nutrientes. E que esses nutrientes é os que vão promover essa variabilidade de microbiota. E isso é o que traz qualidade de vida para o paciente, né? Então, essa variação, né, que é a principal. Então, né, a questão também dos corantes, conservantes e edulcorantes, a gente sabe que com o passar do tempo isso vai prejudicando cada vez mais a microbiota. Então, quando se pensa em saúde feminina, principalmente, é o que vai deteriorar o estramboloma, né? Então, essa mulher não consegue ter equilíbrios adequados do estradiol, e isso impacta negativamente na saúde feminina. E quando se pensa em saúde reprodutiva, mais ainda, né? Porque hoje a minha área de atuação é principalmente, né, 99% do meu público é fertilidade. E é o que a gente mais vê são essas alterações. E quando que tu faz uma simples, eu digo, né, um simples, né, ajuste de microbiota, o quanto que essa paciente já tem um resultado positivo e, na grande maioria das vezes, engravida.
Então, só na mudança do padrão de composição do microbiota. Então, né, de novo, eu reforço a importância de termos este olhar integral e de ver que não é só uma candidíase. Uhum. É isso aí. Obrigada, Jéssica. Até queria fazer um adendo, que a gente tem também um estudo de caso de uma mulher que fez o Biofeme, que estava com esse quadro de infertilidade. A gente também identificou ali uma microbiota do tipo 4, ela era assintomática. O médico fez o tratamento, depois de 4 semanas, a gente refez ali o exame. Esse médico conseguiu, né, alterar toda a parte. Ele também trabalha com a parte nutricional, né? Então, ele trabalha ali com uma clínica de nutricionistas, então foi toda uma equipe junto, médica e nutricionista, que fez esse tratamento. Aí, depois de 4 semanas, a gente refez o exame e deu 100% de Lactobacillus crispatus, e que é a microbiota ideal. E depois de algum tempo, essa mulher engravidou. Então, a gente teve um desfecho super legal aí, que realmente a gente está vendo nas publicações aí que a microbiota vaginal tem uma associação bem forte aí com infertilidade. Um caso bem interessante. Né? E trazendo um pouquinho da minha experiência clínica, né, em relação a isso, eu vejo muito na prática clínica endometrites. Então, às vezes, são endometrites, né, que não tem causa imunológica. Ela acaba tendo causa de uma vaginite, uma vaginose mista. E aí, quando que tu identifica qual que realmente é o tipo de endometrite, e aí ter um tratamento muito mais assertivo e, consequentemente, o resultado do paciente, ele é muito mais assertivo também. Perfeito. Obrigada, Jéssica. Biofeme. Cuide do seu microbioma vaginal. Ele cuida de você.